O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista a jovem estudante do Colégio Estadual São Cristóvão, Maiara Kaziuk. Ela vai nos contar a trajetória para se tornar uma jovem parlamentar. Minha querida Maiara, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Olá telespectadores, e é uma honra estar aqui conversando hoje com vocês. Satisfação e a honra toda nossa. Oxalá a juventude do Brasil pudesse se inspirar na Maiara, como semana passada também na Bia, pessoas abnegadas, dedicadas ao estudo, ao conhecimento, e nós temos certeza que se o Brasil tiver um bom percentual de jovens como vocês, nós temos um futuro seguro, um Brasil melhor. Tudo bem? Vamos falar sobre aquelas premiações, representante da ONU, embaixador do Paraná, acabou de ganhar uma bolsa agora para o mês de julho, ir lá nos Estados Unidos, aumentar o seu conhecimento. Mas antes de nós tratarmos dessa tua caminhada, dessas premiações, nós vamos conhecer um pouquinho quem é Maiara, onde nasceu, nome do papai, da mamãe, enfim, vamos conhecer a família e ver como é que foi a tua infância. Pode ser, querida? Pode ser. Então vamos lá. Eu tenho 16 anos, nasci em União da Vitória, no bairro São Cristóvão, e o nome do meu pai é Fábio Kaziuk, da minha mãe Mara Dalila Elias Kaziuk. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e sempre gostei de escrever. E também sempre ligada nos jornais de notícia e realmente no William Bonner e outros ícones aí da nossa televisão brasileira. Sempre se inspirou em bons exemplos? Sim. Que bacana. Você me fala que ligada em notícias, em entrevistas, que você havia me contado antes, né? E programas realmente que trazem um conteúdo que leva a uma reflexão, ao entendimento. Novela também, um pouquinho ou não? Um pouco sim, porque superficialmente? a gente precisa de um pouco de diversão, né? Sim. Mas você aproveita muito bem o teu tempo. Que bacana. Me diz uma coisa, desde criança, você já teve sempre essa atenção tão especial que, por exemplo, hoje, o seu pai, seu Fábio, está acompanhando você. E fiquei sabendo que ele acompanha em todos os momentos. A mãe também dá todo o apoio. Você tem uma irmã mais velha que também dá o apoio, que também te inspirou para algumas coisas. Me conta como é que foi essa relação dentro de casa. Você ainda não sabendo ler, escrever, mas sendo atenção no sentido de desfrutar do espaço com o papai, com a mamãe e com a irmã. Bem, desde pequena, como eu já falei, eu fui muito curiosa e sempre quando tinha eleições, eu ficava assistindo a televisão para ver qual era o melhor deputado, qual era o melhor presidente que eu escolheria para o meu país. E eu falava, mãe, deixa eu votar. Aí ela falava, você não pode. Aí eu ficava indignada porque eu não podia votar com a idade que eu estava. Eu lembro que eu tinha uns 8 anos e a minha amiga, ela tinha um outro candidato, diferente do meu, que eles eram rivais. Aí eu ia lá e eu brigava com ela e eu falava o porquê que o meu candidato era melhor que o dela. Então, desde sempre, eu fui muito ligada à política e a opiniões, assim, e também sempre questionando por que eu não posso votar ainda. Então você já conseguia filtrar, através do perfil apresentado do candidato, através da própria conversa, das propostas, quem seria o melhor. Agora, uma pergunta, fiquei curioso. Esses candidatos que você escolheu, que supostamente votaria se tivesse idade, que você não entendia o porquê ainda não votava, eles ganharam as eleições? Como é que foi? Sim, eu posso dizer que 90% deles ganharam. Ah, é? Oh! Então você já tem esse senso crítico de saber escolher e selecionar aquilo que é bom, visando o bem comum. Que nós precisamos hoje, né, Maiara? Sim. Eu sempre digo o seguinte, não dá para nós colocarmos a questão do singular no dia a dia. Precisamos colocar o plural, visar o bem comum, atender a todos, a grande maioria. E você, desde criança, já com este senso
em relação à justiça. Muito bem, me diz uma coisa. Nessa tua relação, família, pai, mãe, irmã, algum fato curioso, quando você é bastante criança, jovem, que você já frequentava talvez um outro ambiente, já para poder assim ter um aprendizado, alguma coisa te chamou a atenção quando, antes ainda da tua vida estudantil, em relação à família? Bem, como eu sempre gostava de estar antenado nas notícias, quando meu pai ia em algum evento assim importante, eu sempre queria ir com ele, porque eu gostava do assunto com que aquelas pessoas debatiam e achava bem interessante. Eu ficava assim, nossa, mas essa pessoa é muito inteligente, o que será que ela está falando? Eu quero ser como ela quando eu crescer, aquelas pessoas bem vestidas. E eu sempre gostava de interagir nesses meios e às vezes eu até opinava com elas. Que nem quando eu era pequena, meus pais ainda não tinham nenhum carro. E eu falava, eu quero ter um carro de 4 portas. Quando eu crescer, eu vou ter um carro de 4 portas. E sempre eu falava para todo mundo que eu ia ter um carro de 4 portas. Aí meu pai falava, não precisa falar isso. Que bacana, pô. E olha que legal. Bom, conhecemos um pouquinho então, né, da convivência familiar, onde nasceu, a família. Vamos agora conhecer um pouco a trajetória educacional. Frequentou creche quando criança, foi no jardim de infância, foi aluna só de escola pública ou também desfrutou da escola particular? Fala para os nossos telespectadores essa trajetória desta sumidade que você é hoje. Bem, desde o início, desde os meus 6 anos, eu estudei no Colégio Estadual São Cristóvão, que é José Moura, né, do fundamental até o 5º ano. E eu nunca estudei em um colégio particular. No primeiro ano do ensino médio, eu fui para o nosso vizinho ali, o Balduino Cardoso, em Santa Catarina. E no 2º ano do ensino médio, eu retornei para o São Cristóvão, porque eu acho que eu ainda tinha uma missão aqui no Paraná. Ficou 1 ano no Balduino Cardoso. Teu pai foi aluno lá, na época foi diretor? Ele contou isso para você? Contou. Que legal. E no Balduino foi assim produtivo? Te deu alguma oportunidade de ser 1 ano no Balduino Cardoso? Essa experiência de novos amigos, professores diferentes, estado diferente? Sim, foi o primeiro contato que eu tive diretamente com a política. Foi no ano de 2017, quando eu fui estudar no Colégio, né, Balduino Cardoso. E lá eu tive a oportunidade de ir para o Parlamento Jovem Catarinense, que foi onde me mostrou que a política é boa e não é apenas para corruptos, como todo mundo acha. E só confirmou o que eu já tinha em mente, né? E lá eu conheci o Israel Rocha, que é o embaixador das Nações Unidas dos Direitos Humanos aqui no Brasil. E ele falou o quão era importante sobre o voluntariado e quão era importante a gente se envolver. E foi lá que surgiu essa paixão por voluntariado e por prêmios e programas estudantis. Então foi no Colégio Balduino Cardoso, neste 1 ano, que você teve a oportunidade e passou a conhecer um pouco mais. Interessante, né, Mayara? Aonde a gente vai, se a gente souber fazer a leitura, a gente preenche muito bem as lacunas. Então, tudo aquilo que você é portador e era portador já desde criança, né? Esse senso crítico, a tua opinião, essa questão social, filosófica, no Balduino Cardoso tem acontecido na vida para despertar para esse mundo. Legal. Você está aqui em série hoje? Eu vou para o 3º ano do ensino médio. Então é derradeiro esse ano. Então tem vestibular pela frente. Depois perguntamos para saber qual é o curso. Me diz uma coisa, no Balduino Cardoso, você foi a Florianópolis, você conheceu mais pessoas, participou de eventos. Fala um pouquinho mais sobre essas etapas até chegar a se tornar uma jovem parlamentar. Inicialmente, eu e mais 4 alunos e 2 professores, a gente aprimorou um projeto de lei que já tinha sido enviado em outra edição para o Parlamento Jovem Catarinense. E a gente enviou para lá e eles analisaram, e como a gente já tinha sido escolhido para representar o Planalto Norte, só estava esperando a hora da nossa viagem. E a gente foi para lá em uma van, que foi muito divertido, porque pense 5 alunos, 2 professores e uma van, não é uma coisa fácil, ainda mais chegando em Florianópolis. Tinha ar-condicionado na van?
não tinha Não, ar-condicionado. então tá mais divertido aí, né? Chegando lá, a gente ficou num hotel bem reconhecido em Florianópolis. Bem, tipo, a gente abria a janela e já era vista para o mar. Então a gente estava num lugar bem privilegiado. E a gente exerceu como deputados por uma semana. A gente aprendeu todos os poderes, 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. A gente teve simulações e comissões. E a gente conheceu também o museu lá dentro da Assembleia Legislativa. Teve outras palestras sobre protagonismo juvenil, oratória e tudo mais. E também teve a oportunidade de ser parlamentar por uma semana, sentar naquelas cadeiras maravilhosas que são, né, da Assembleia Legislativa, e também usar a tribuna. Então valeu a pena ficar um ano na escola que eu estudei, fui professor e diretor, e que também estudou. Olha só, que bacana, Mayara. E quando dessa escolha aqui mesmo do Balduino, teria assim uma votação? Você me falou uma ocasião que você usou da habilidade política para fazer eles entenderem que você seria a melhor pessoa, né? Sim, inicialmente eram 8 pessoas e só poderia ir 5. E aí eles iam fazer uma votação para escolher essas 5 pessoas dentro do colégio mesmo. Mas eles decidiram que os professores iriam escolher. Então eu mostrei para eles por que eu deveria ser escolhida e comecei a me desenvolver mais em debates e também na área da filosofia e sociologia, tanto em notas quanto contato com os professores, e interagir com os alunos mesmo, para mostrar que eu era a melhor opção para ir representar o Balduino. Usou da influência, de toda a questão da eloquência para dizer: eu sou a pessoa mais recomendável. Que bacana. Minha querida Mayara, nós vamos ter que fazer um intervalinho agora, passar rápido, mas eu já irei questioná-la. Eu quero que você relate no segundo bloco como foi a tua experiência vivenciada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que você utilizou lá a tribuna por 3 minutos, mas disse que arrasou. E também como é que foi a experiência aqui, junto à Câmara de Vereadores e na Vitória. Mas você vai me responder no segundo bloco, tá bom, querida? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença dessa estudante encantadora, Mayara Kazuki. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje com a presença da encantadora estudante Mayara Kazuki, ela que faz parte do Colégio Estadual São Cristóvão, do Distrito de São Cristóvão, que faz parte do Núcleo Regional de Educação da Vitória, escola pública. Não é isso, Mayara? Confere? Isso. Muito bem. Mayara, eu te fiz um questionamento quando encerrei o primeiro bloco em relação à tua vivência, tua experiência lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e também aqui na Câmara de Vereadores. Até na ocasião o professor Jair, ele ficou assim admirado com o que você colocou, ele veio falar comigo, disse assim: Jair, deixa que eu vou buscar dados. Falei com a diretora Sara também, a diretora do colégio, disse: não, vamos levar essa criatura para divulgar as coisas boas que temos na cidade. Por gentileza, como foi a experiência? Primeiramente, eu participei da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por meio de um projeto chamado Geração Atitude, que é também o Parlamento Jovem Paranaense, como chamamos. Ele leva 32 alunos até a Assembleia Legislativa para apresentar projetos e debatê-los. Dentre 500 inscrições, apenas 32 foram escolhidos e eu estava entre esses 32. Lá eu falei um pouquinho sobre o meu projeto apresentado para o Geração Atitude e também sobre o Parlamento Juvenil Mercosul, que recorrente eu estava concorrendo a representar o Paraná na delegação do Mercosul. Então eu falei um pouquinho sobre o meu projeto para todos os estudantes deputados que estavam lá e também para a nossa plateia, que a gente tinha de 2 colégios, um era de Curitiba e o outro era de uma cidade próxima. E já na Câmara de Vereadores aqui de União da Vitória,
eu contei um pouquinho da minha trajetória e sobre o meu projeto e o qual o meu projeto ia trazer benefícios para a União da Vitória e para os estudantes. Aí veio, né, o Jair falar com você, mas tudo foi ideia do meu pai, porque eu nem sabia que eu estava inscrita para falar na Câmara de Vereadores, porque nesse tempo que ele foi falar com os vereadores, eu estava em Curitiba, apresentando Geração Atitude e apresentando União da Vitória lá. Então eu cheguei e meu pai disse, para você ir lá na Câmara de Vereadores falar um pouquinho do teu projeto e porque você precisa de voto e essas coisas. Eu falei, mas eu nem sabia de nada. Ele falou, vá lá e fale sobre o seu projeto. Surpresa boa, né, Mayara? Aí eu fui lá e falei um pouquinho sobre o meu projeto, que é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no ensino médio com ênfase no Mercosul, que é um pouquinho falar sobre o senso crítico dentro das escolas e também sobre a sustentabilidade. Muito bem. Lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, você fez a inscrição para falar? Como é que ocorreu essa oportunidade de você utilizar 3 minutos, que é coisa rara, né? E você conseguiu. Existe uma pequena história sobre isso ou não? Sim, todos os estudantes que passaram nessa premiação dos 32 projetos selecionados tinham esse tempo para poder falar um pouquinho sobre o seu projeto. E muitas pessoas ocuparam menos tempo, outras mais, algumas, né, faltou tempo para falar sobre o projeto, que a gente estava em uma sessão plenária, como deputados mesmo, e eu aproveitei então para falar não de apenas um assunto, mas de 2, e já pedi o voto daqueles estudantes. Já fez o lado político, é? Que bacana, que legal, pô. Poxa, e aqui na Vitória também foi extremamente, sim, marcante a tua presença, a tua eloquência, a hora que você utilizou a tribuna. Está de parabéns. Muito bem, vamos falar sobre as premiações. Representante da ONU, uma das representantes, embaixadora do Paraná. Acabou recentemente a notícia bem fresquinha, como dizem, de ganhar uma bolsa para o mês de julho, ir aos Estados Unidos para um pouco mais de aprendizado. Nos fale sobre essas premiações. Bem, a representante da ONU era um concurso que estava acontecendo de Mentoria 2030, que é um projeto oferecido pelos jovens da ONU que fazem parte da delegação brasileira das Nações Unidas. E então eles abriram as inscrições para 40 jovens. Cada grupo era 4, cada um tinha que ter 10. E eu me inscrevi e falei um pouquinho sobre o meu projeto que eu tinha apresentado também no Parlamento Juvenil Mercosul. E aí eu fui selecionada para a etapa de entrevistas. Eu acho que foi umas 50 pessoas selecionadas. E eu estava bem nervosa quando eu fiz minha entrevista e eu achei que eu não iria passar, porque é muito importante, muitas pessoas, né, mais inteligentes que eu, mais bem-sucedidas, graduadas, também estavam concorrendo. E alguns dias depois, 2 dias depois, eu recebi a notícia que eu era a nova mentorada da ONU. Eu fiquei muito feliz, postei em algumas redes sociais também. E eu aperfeiçoei um pouquinho mais o meu projeto para poder enviar para o Mercosul. Já do embaixadora, eu fui embaixadora do Inspira Sonho, que é um programa oferecido por jovens do Brasil que busca difundir as oportunidades estudantis entre escolas públicas, particulares e institutos federais. Então, eu tenho como papel, e tinha no ano de 2018, difundir essas oportunidades. Eu até dei algumas palestras no meu colégio falando a importância do voluntariado e a importância de se envolver em política, como sempre, e se envolver em Olimpíadas científicas, Olimpíadas de História, Olimpíada de Matemática, de Geografia, tantas outras tem por aí, não apenas a de Matemática, que sempre visam ela, né? Sim. Tem outras também. E na Universidade da Wake Forest, na Carolina do Norte, eu me inscrevi para um curso de Ciências Políticas, que é curto, né? São os Summer Schools, que eles chamam, os cursos curtos, para alunos que estão saindo do ensino médio, para que possam escolher suas graduações. E eu me inscrevi, e recentemente eu passei para poder ir para lá e ter um pouquinho a experiência de como é estudar Ciências Políticas. Olha só, então, mês de julho, Estados Unidos. E o pai e a mãe vão acompanhar? Não. Não?
você fica triste, né? Mas vamos estar torcendo por você. Que bacana, Maiara, olha só. Isso é muito importante, nós estarmos socializando essa tua experiência e dizer de que os jovens, quando têm responsabilidade, quando sabem escutar o pai, sabem escutar a mãe, mas também sabem pensar, detêm a sabedoria, há uma harmonia, tudo voltado para o que é de melhor, aquela energia positiva para o lar, para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo. É ou não é? Muito bem, me diz uma coisa, você é aquela aluna preocupada com a nota ou com o conhecimento? Porque sempre em sala de aula eu falo o seguinte, que o aluno não tem que estar preocupado com a nota, porque a nota às vezes é obtida através de meios ilícitos, tal de cola que o aluno chama, né? Então eu gostaria de saber a tua opinião. Eu sei que você tem essa grandiosidade, essa experiência, você sempre está preocupado com nota ou conhecimento? Eu sempre falo, né, para os meus pais, que antigamente eles falavam, Mara, você tem que tirar 10, só 10, só 10. E eu me sentia um pouco mal por não tirar 10. Mas eu realmente não busco nota, porque aquele ditado, você vai decorar a matéria e você não vai aprender ela. Então eu realmente busco conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente e a gente vai carregar para o resto da vida. Então não adianta tirar só notas boas, é muito importante, mas não é a coisa mais valiosa do mundo, e sim o conhecimento que você adquire. Talvez você não seja boa em matemática, como eu não sou, ou em química, física, mas você é boa em outros aspectos, em outras matérias. Mas um pouquinho de conhecimento que você adquire em cada matéria é essencial para a sua vida. Muito bem. Você diria o que aos colegas indolentes, aos pessimistas, aqueles que sempre estão com os braços cruzados? O que você diria para eles? Acorda? Tomar um choque de 220, no bom sentido? Sim, não adianta nada você ficar empurrando a vida com a barriga, ou até muitos dos meus colegas mesmo falam, eu passei com 6, tá bom já, é só para passar de ano. O que isso vai adiantar na vida? Você vai acabar o ensino médio, vai trabalhar em alguma coisa que não vai edificar você, vai ficar sem fazer faculdade e vai ter uma vida, como se dizem, miserável. Eu acho que os nossos alunos, eles têm um potencial incrível, mas muitas vezes eles deixam isso de lado porque recebem alguns comentários negativos. E eu acho que tem que pensar realmente, é isso que eu quero para minha vida? Quando eu estiver nos meus últimos suspiros, eu vou pensar o quê? Nossa, eu levei minha vida de um jeito que todo mundo leva e eu não fiz diferença nenhuma. Então eu acho que isso que a gente deve pensar, se a gente quer chegar lá nos últimos momentos da nossa vida e pensar, eu fiz a diferença no mundo, ou eu fiz a diferença na minha comunidade ao meu redor, ou apenas eu empurrei a vida inteira com a barriga. Muito bem, excelente. Vou aproveitar. Tua opinião sobre a escola pública. Tem um colega meu que fala o seguinte, doutor, agora vai fazer pós-doutorado, diz assim, a escola pública dá certo. Qual é a tua opinião da escola pública? Realmente, a escola pública dá certo. E como os meus professores diziam, como a professora Bia dizia, uma grande inspiração para mim como professora de português, é o aluno que faz a escola e não a escola que faz o aluno. Então não adianta nada a gente ter escolas particulares que vão apenas os alunos porque eles pagam e passam, ao invés de ter uma escola pública de qualidade, porque eu sou um exemplo de escola pública. Eu estou representando o Paraná hoje no Mercosul, e quem diria que uma aluna de escola pública e não de Instituto Federal estaria representando um colégio e um estado inteiro no Mercosul. Então eu acho que escola pública dá certo sim, é só você se esforçar e você sempre pensar nos seus sonhos. Muito bem. Falar em sonhos, não deveria lhe perguntar, mas eu vou perguntar porque o público também está desconfiado, mas não tem certeza. Último ano, né, no ensino médio, segundo grau, né? E qual é a tua pretensão de ensino superior? Qual o curso que você vai fazer? Ciências políticas. Não acredito!
Eu tinha certeza, ciência política. E você definiu isso há muito tempo já, Mayara? Há praticamente um ano, porque eu gostaria, desde pequena eu queria ser dentista, depois eu quis ser jornalista e agora por fim eu estou decidida que eu quero ser uma cientista política. Muito bem. Então podemos ficar assim, tranquilo que teremos assim uma ótima representante para defender os interesses visando o bem comum, para gerar dignidade e justiça social, querida? Sim. Ótimo. Pretendo me candidatar nos próximos anos, quando eu acabar minha faculdade, e realmente fazer a mudança que o país precisa. Porque eu sei que tem pessoas que entraram nesse mandato que querem a mesma coisa que eu. E como eu sempre digo, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, mas um sonho sonhado junto é realidade. Então eu tenho certeza que com essas outras pessoas a gente vai poder realizar e fazer uma nação melhor, mais justa, igualitária, começar, né? Não igualitária, porque muitas vezes a gente não tem as mesmas oportunidades, mas sim sempre os mesmos resultados. O importante é ser um instrumento de transformação na sociedade, né? E eu estou percebendo em você isso. Minha querida Mayara Kaziuk, quero agradecer imensamente a você, a tua família, teu pai que te acompanha, o Fábio, pela oportunidade de nós trazermos aqui na TV 1000 esse momento importante. Nós somos filiados à TV Cultura do Brasil, precisamos trabalhar com esses valores. Em nome de toda a equipe, da minha chefa Andressa, agradecemos imensamente a tua presença, mas precisamos que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores, por gentileza. Eu queria falar aos nossos telespectadores, em especial os jovens, que a política não é uma coisa ruim. Muitas pessoas falam, a política é só para corrupto, política é só para advogado, ou política é só para quem tem dinheiro. E na verdade não, política é para pessoas comuns, porque a política foi feita para o povo e realmente é um instrumento para o povo. E eu não vejo assim uma nação que quer mudança se não se inserir. Eu acho muito importante a gente começar agora para a gente colher os frutos amanhã. Porque os jovens não são o futuro, os jovens são o presente. Então eu espero que você jovem ou você telespectador que está me vendo comece a acreditar na política e comece a dar a ela o devido valor que ela tem. Muito bem, olha só que beleza, estou animado. E minha querida Mayara, eu tenho colocado incansavelmente todas as semanas de que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.